Olá família, está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. Hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, Mariana Morim, ela que é TO, uma das profissionais mais solicitadas no nosso estado. Hoje ela está aqui com a gente. Ela tem um diagnóstico fechado também em transtorno do espectro autista e hoje ela vai falar um pouquinho da sua trajetória para o Estadão Alagoas em rede nacional. É com ela. Mariane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ju. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar tanto da terapia ocupacional quanto do mundo neurodivergente. Eu sou terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, especialista em saúde mental e especialista em análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Uau, viu, minha gente? Olha, você tá vendo, ela é toda calibrada. Mari, conta um pouquinho aqui pra gente, porque assim, hoje você é essa profissional, uma estrela mesmo, que tá fazendo a diferença no mundo azul, né? Que as pessoas costumam rotular assim. Esse mundo do transtorno do espectro autista, esse transtorno, ele realmente teve peso na sua infância, né? Hoje, para você estar aqui conversando comigo, a gente vai pautar um pouquinho da sua vida profissional, mas você me deu esse espaço para a gente falar um pouquinho do fechamento do seu diagnóstico, né? Aí eu queria que você falasse para os nossos telespectadores como foi a sua infância, como foi a aceitação da sua família, se teve aquelas etapas de achar, ela é só tímida, né? Essa menina não tem nada, essa menina tá com o corpo mole, às vezes é preguiça, né? Então conta um pouquinho pra gente da sua história, pra gente chegar aqui na parte profissional, né, Mari? Então, a minha infância, no meu tempo, não existia autismo, até existia, mas era o nível 3 de suporte, né? A criança não verbal, a criança que tinha prejuízo intelectual, então assim, não tinha o nível 1 de suporte, e eu sempre fui uma criança muito comunicativa, então eu não tinha aparentemente um prejuízo de interação social. Só que começou a apontar já no início mesmo da minha infância, eu comecei a balbuciar as primeiras palavras com 6 meses. Então já começou daí já um sinalzinho. Só que aí eu tive atraso no desenvolvimento motor, eu já vim andar com quase 2 anos, já era o sinal. Até 2 anos de idade eu comia todos os alimentos que a minha mãe ofertava, beterraba, cenoura, tudo. E a partir dos 2 anos eu comecei a recusar os alimentos que até então eu aceitava tranquilamente. Na fase da escola foi a fase que mais começou a mostrar. Só que assim, como eu disse a vocês, no nosso tempo não tinha, era dengue. Então assim, a minha mãe me colocou na escola com 2 anos de idade, mas eu chorava muito. Eu chorava tanto que o diretor da escola naquele tempo não tinha celular. Então o diretor da escola teve que me levar de volta para casa. Como era uma escola de bairro no tempo, então todo mundo se conhecia. Me levaram de volta para casa, chamaram a minha mãe e disseram: é melhor tirar ela esse ano. Ano que vem a gente tenta voltar, porque senão ela vai se pegar o trauma da escola. E eu não saía de perto da minha mãe. Eu não ficava com meu pai, eu não ficava com ninguém na minha família, só ficava com a minha mãe. No ano seguinte, eu retornei para a escola e eu tinha um primo que ele só tinha um mês de diferença. Então meu primo era o meu suporte. Eu voltei para a escola e comecei a ler antes da idade esperada. E, como eu disse, muito comunicativa, sempre fazia amizade muito fácil. Só que aí o que começou a acontecer? Esse meu primo, ele tinha que ficar, tinha as fileiras da sala, só que ele tinha que ficar sentado do meu lado. Isso durou até a 5ª, 6ª série mais ou menos. Nossa. Tinham as fileiras da sala normal e ele sempre sentava do meu lado. Aconteceu de algumas vezes tentarem tirar ele do meu lado e no tempo era dengue. E eu me desorganizava de chorar, de me espernear. Era um choro desesperador. A sua segurança era ele? A minha segurança era ele, e ele ficava lá do meu lado. Quando foi passando, a gente foi ficando mais velho, as professoras começaram a realmente achar que era dengue, ou que era cena, que era alguma coisa assim, e uma certa vez tiraram ele de propósito do meu lado, só que ela era professora novata, eu acho que ela não sabia mais o que iria acontecer. Eu desorganizei de verdade, e aí depois disso ele ficou realmente do meu lado. E esse primo realmente era o meu suporte. Só que aí começou os comportamentos, os rituais, os comportamentos repetitivos e restritivos. Por exemplo, eu saía de casa, se o meu primo tivesse, eu ficava até 6 horas da tarde tranquila. Se ele não tivesse, eu começava a chorar desesperadamente. E esse apego muito grande à minha mãe,
que era que eu não conseguia sair de perto dela sem o horário, fora do horário da escola, né? Apenas no horário da escola. E começou também que eu era a melhor aluna da turma. Então tinha meio que, quando eu tinha um hiperfoco, eu ia até o fim, só que não, como eu já disse, no nosso tempo não tinha isso. Então eu segui minha vida com a seletividade, que eu não sabia que era seletividade. Continuei sendo uma das melhores da turma, tinha muito destaque porque, principalmente em matérias que eu gostava muito, português, espanhol, sempre tirava as maiores notas e fui seguindo a minha vida. Na adolescência começou a parte da complicação. Eu era muito comunicativa, mas as minhas amigas eram as mesmas do maternal até a 8ª série. Não mudava, abria, assim, não abria. Conversava com outras pessoas, mas não abria. Era só aquelas pessoas. Então, assim, na adolescência foi quando foi ficando meio que insustentável, porque começou a parte das crises depressivas, que está sempre, às vezes, associada ao autismo quando ele não é tratado, né? Então, assim, eu sempre fui considerada muito dramática, muito do 8 a 80. E assim, os meus pais, a minha mãe, ela nasceu para ser mãe. Meu pai nasceu para ser pai, eu sou filha única. Então eles fizeram de tudo que assim, eles erraram, mas eles erraram tentando acertar. Então a minha infância e a minha adolescência eu vivia dentro de uma redoma, muito protegida por eles, e eu não tinha acesso a sentimentos ruins, eu não tinha acesso à tristeza, eu não tinha acesso à raiva, porque eles me protegiam muito. E a minha família tem esse perfil de proteção de forma geral. Então assim, eu cresci sem ter acesso a sentimentos ruins. Então na minha vida tudo era alegria, tristeza, pouca. Só que quando chega na fase da adolescência, começa a questão das paquerinhas, das coisas. Então quando eu ficava triste, eu percebia que eu ficava triste demais. Era uma tristeza que não era igual das outras pessoas. E eu comecei a perceber que eu não me encaixava dentro do ambiente, assim, dentro de como as outras adolescentes se comportavam, porque eu não tinha um filtro social. Então, tudo que eu falava, tipo, era sem pensar. Eu pensava, falava, já era. Então, assim, já tive muito conflito de discussão com amigas por conta disso na fase da adolescência, porque eu não tinha filtro social. E foi assim, só foi piorando. Então, quando você sentia tristeza, era no extremo? Era no extremo, era tristeza demais. E quando era alegria, então? Era alegria demais também. Aí fechou-se algum diagnóstico, bipolaridade, alguma coisa assim? Fechei na fase já, agora na vida adulta, já com 25 anos, que já é um dos traços dentro do espectro, né? As crianças... o TEA, de forma geral, ele já tem uma tendência a ter comorbidades como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, bipolaridade, principalmente se ele não é tratado, porque eu não fui tratada, né? Passei a infância, eu tive que aprender a viver da minha forma, só que eu sempre percebi que eu não me encaixava no mundo, eu não me encaixava, e por mais que eu me esforçasse para me encaixar no que as pessoas consideravam normal, eu não me encaixava, eu era muito diferente, me sentia muito diferente. E no tempo da faculdade ficou muito evidente, né? Que eu era muito diferente das outras pessoas. E aí segui a minha vida e o diagnóstico de bipolaridade foi fechado já com 25 anos. E mulher já é mais difícil, né, Mari? É porque a quantidade de meninas, né, a proporção é menor do que a de meninos. Hoje em dia até que tá aparecendo, tá aumentando o número, mas é menor. Então, assim, é menina. Então, assim, foi criada dentro de uma bolha. Então, era tudo filha única. Então, era tudo dengue, era tudo da criação. Nunca foi questionado, nunca foi... Nem nos médicos que eu fui, nos psiquiatras que eu fui, ninguém nunca questionou. Como se eu tinha comportamento restritivo, repetitivo, se eu tinha rituais, e eu tinha muitos rituais. Por exemplo, o pão não pode estar... Por exemplo, se assar o pão, não pode colocar direto no prato, porque se suar o pão, eu não como porque fica mole. Então tem que ter um guardanapo e colocar o pão em cima. Lugar de sentar na mesa, é o mesmo lugar sempre. Então eu já apresentava isso. Hiperfoco, eu tinha muitos hiperfocos quando eu era criança. Só que nunca foi percebido, né? Os estudos já eram mais limitados também por falta de acesso das redes sociais, né? Não tinha uma propaganda, uma proporção disso. E no relacionamento, Mari, hoje você é casada, né? Hoje eu sou casada. Seu esposo é médico? Meu esposo é médico, doutor Bruno Paes. Graças a Deus, assim, eu acredito muito no propósito de Deus na vida das pessoas. Porque se o Bruno não tivesse entrado na minha vida, eu estaria até hoje
com o diagnóstico de bipolaridade e sem entender o que aconteceu comigo na infância. Porque ele que percebeu, mesmo eu trabalhando já há 5 anos com crianças autistas, eu nunca tinha me percebido enquanto os traços do autismo. Para mim, eram meus traços de personalidade, tinha o meu diagnóstico de bipolaridade e não ia continuar nisso. Só que aí eu acho que ele começou a perceber e ele meio que começou a testar. Quando a gente começou a morar junto, aí, por exemplo, a alimentação, ele ficava, não, amor, vamos testar outras coisas, vamos tentar comer sushi. Sushi jamais, nunca na minha vida, né? Pela textura. Sushi, aí me levou pra comer sushi, aí eu tive o reflexo de vômito. Aí ele tentava fazer com que eu mudasse, por exemplo, a comida. E ele começou, creio que ele tenha começado a observar os comportamentos, né? De estar sempre no mesmo lugar. Sempre quando eu vou comer tapioca ou pão, pastel, eu sempre tiro as bordas. E esses comportamentos bem... Aí quando foi um dia... Que olha os leigos, né, Mari? Coisa boba, né? Mania. Aí um certo dia... Só que a minha rigidez cognitiva é muito grande. Eu tenho uma inflexibilidade cognitiva muito grande. Então, por exemplo, comida do jantar não podia ser no almoço. Por exemplo, inhame, macaxeira, cuscuz não pode comer no almoço nem no café da manhã porque é jantar. Então, quando a gente começou a morar junto, ele começou a observar que tinha muito padrão repetitivo e restritivo que atrapalhava a vida. Aí quando foi um dia, nós estávamos no café da manhã, eu estava tirando as bordas do pão e comendo com achocolatado. Aí ele olhou pra mim e disse, amor, quer ketchup no pão? Aí eu disse, não, porque... Só que foi tão espontâneo, ketchup não come no pão se for com achocolatado, só se for com refrigerante. Aí ele olhou assim pra mim e disse, amor, você sabe que você é autista, né? Aí ele, amor, eu estou falando sério, você é autista? Aí naquele momento, eu nem falei nada, nem ele falou mais nada. Ele alugou um triplex na minha cabeça, né? Aí eu comecei a pensar, passou um tempo e eu comecei a realmente identificar os comportamentos que os meus pacientes tinham. Maria, já entrando um pouquinho no assunto aqui, que eu quero cavucar um pouquinho mais a tua vida, pode né? perguntar. Quando se fechou esse diagnóstico de transtorno de bipolaridade, praticamente você foi medicada, eu acredito. Mas antes disso, para que se fechasse, relatou algum problema assim? Desculpa a pergunta, porque são curiosidades que nós, mães atípicas, eu acredito que os nossos telespectadores tenham em casa. Como você me deu plena passagem para pincelar um pouquinho da sua vida, você tentou alguma mutilação, algum tipo de algo contra você mesmo, Mari? O primeiro surto que eu tive foi... Você teve um surto? Teve um surto. Foi o primeiro surto que eu tive foi em 2017. Quantos no anos? último ano da faculdade, eu tava com 17 anos. 17 anos. Foi o primeiro surto. Nisso eu pedi para o meu pai e para minha mãe, eu já dizia a eles que eu não era igual às outras pessoas. Então eu pedi para que me levassem no psiquiatra. Graças a Deus, o meu pai e a minha mãe, eles sempre atenderam muito o que eu falava. Então prontamente eles já procuraram um psiquiatra. Só que o que aconteceu? Em meia hora de conversa comigo, o psiquiatra bateu o martelo que eu tinha transtorno da personalidade borderline. E eles olharam para o meu pai e para minha mãe e disseram que eu não ia terminar a faculdade, que eu não ia ter filhos, que eu nunca teria um relacionamento... Desse jeito? Desse jeito, assim, sem amaciar, sem nada, assim, direto. Aí meu pai e minha mãe saíram de lá em estado de choque, né? Só que aí, como era meio limitado psiquiatra em Arapiraca nesse tempo, questão de referência, não tinha tantas referências. E esse era psiquiatra do meu tio. Já veio de indicação? De indicação, foi. Não, depois ele era psiquiatra de um amigo do meu pai. E veio de indicação. Aí ele fechou o diagnóstico e passou pra mim uma medicação que eu passei 1 ano da minha vida igual um robô. Me deixou robotizada. Eu engordei 20 quilos. Meu corpo manchou todinho, começaram a aparecer manchas no corpo. E o meu inchaço não era o que eu engordei não era gordura, era retenção de líquido. Foram 20 quilos. Você ficou sem reflexo? Fiquei sem reflexo, ficava um robô. Todo mundo conversando e eu aqui parada, robotizada realmente. Com 1 ano eu tinha engordado, eu sempre fui muito magrinha, pesava 47 quilos. Tinha 1,70 m, pesava 47 quilos, muito magrinha. Minha vida todinha, minha família toda magrinha. Então eu sabia que tinha uma coisa de errado e que poderia ser a medicação. E eu estava na faculdade, né? Estava no último ano da faculdade. Então, 1 ano depois eu estava formada, na verdade. Eu falei com o médico, com o psiquiatra, que eu não estava feliz com o meu corpo, que eu queria mudar a medicação, porque eu estava me sentindo muito diferente do que eu era, e ele olhou pra mim... Você se expressou? Foi, e ele olhou pra mim e disse, você quer um corpo bonito ou uma mente sã?
Uau! Foi. Aí nesse momento eu pedi para meus pais para procurar outro médico. E aí eu fui para o meu médico atual, que é o Dr. Tiago Feijó. Dr. Tiago Feijó. Isso. Aí o Dr. Tiago Feijó, quando ele viu a medicação que eu estava tomando, a minha idade, ele ficou em estado de choque. Ele disse, não se faz isso com uma pessoa no tempo, eu acho, eu tinha... Deixa eu me lembrar. Com 17 anos não, isso eu tinha 22 anos. Isso foi em 2017, me atrapalhei. Foi no final da faculdade, isso. Com 22 anos. Não se faz isso com uma pessoa com 22 anos, não. Então ele mudou toda a minha medicação. Em um mês eu perdi quase 15 quilos, desinchei totalmente do que eu tava e comecei a ter uma vida, vamos dizer que mais tranquila. Só que o que acontecia? Tinha as respostas para alguns comportamentos depressivos, tinha algumas respostas, mas não tinha resposta porque, por exemplo, eu me desorganizava, que hoje eu percebo que é uma desorganização, se mudasse a minha rotina. Então, se eu estava no emprego, ia para um emprego novo, eu me desorganizava. Se tinha feriadão na semana, um feriado no meio da semana, eu me desorganizava. Então, assim, e era desorganização de sofrimento, realmente de sofrimento, de sentir uma dor, de não conseguir entender o que estava acontecendo e eu realmente não entendi o que estava acontecendo, né? E as pessoas já ficam associando a depressão. A depressão. Aí veio, depois de alguns anos, que tem que esperar, né? O fechamento de diagnóstico de bipolaridade. Mari, e na questão do seu relacionamento, assim que você casou, a flexibilidade de mudar os móveis tinha? Não. O seu marido podia mexer em alguma coisa? Não. Bruno teve que se adaptar a mim de Meu filho verdade. tem uma dificuldade muito grande de mudar um móvel. Ele teve que se adaptar a mim, porque, por exemplo, a gente mudou de casa e todos os móveis tiveram que ficar dispostos da forma que era na casa antiga, porque eu tenho que sentar no mesmo lugar na mesa, tenho que deitar no mesmo lugar da cama, o mesmo lugar do sofá. Então, assim, eram padrões que eu não percebia, mas que já carregava de uma vida todinha. Então, assim, ele teve que ser muito flexível e eu tive muita sorte, porque ele realmente se adaptou a mim. E muito estudado também, muito, né? É. Ele pega um pouco dessa essência, da necessidade daquela outra... Porque quando você se forma em medicina ou em qualquer outra área em doutorado que envolve medicina e saúde, ele já se apaixona em querer ajudar, né? Isso. Então ele foi percebendo também essas etapas e esses graus de dificuldade que você tinha e percebeu que era um sofrimento para você, Ele né? percebeu e foi ele quem... Porque eu não tinha percepção de emoções, né? Eu só tinha alegria e tristeza, não tinha percepção de emoções. Então, quando eu sentia alguma coisa, era tristeza ou alegria. Não tinha a variação do estou triste porque estou frustrada. Não tinha os porquês. Então, era muito feliz ou triste. E ele que começou, ele foi a primeira pessoa que parou para prestar atenção nessa dificuldade que eu tinha. Então, assim, ele começou a dizer, você tá triste, mas você tá triste por quê? Você tá frustrada? Você tá chateada? Então, ele que começou a meio que cavar, assim, pra eu conseguir me expressar melhor, até para melhorar o relacionamento, né? E Mari, você resolveu ser terapeuta ocupacional para ajudar outras pessoas, para você se entender, porque você passou por toda essa dificuldade, né? Os olhares das pessoas, a terceira lente que eu costumo falar, né? Você percebeu esses olhares dessas pessoas que não te viam como uma pessoa que precisava de ajuda, mas como uma pessoa mimada. Você tentou suicídio, você teve crises extremas, você foi superando etapas, né? A parte pós-suicídio é muito difícil para quem passa por isso. Você estava em período de trabalho, estava namorando quando você tentou contra a sua própria vida? Quando eu tentei, foi quarta-feira de cinzas do carnaval. Carnaval de 2022. Você trabalhava nessa época? Trabalhava já na área? Já na área, trabalhava sim. Eu trabalhava... Antes que eu esqueça, você não tinha fechado ainda a TEA quando tentou suicídio? Não, eu fechei TEA sexta-feira passada. Quer dizer, ainda falta fechar o psiquiatra, né? A avaliação neuropsicológica foi terminada, o laudo de TEA nível 1. Na verdade, deu nível 2, a maioria das coisas, mas foi fechado no nível 1. E o de bipolaridade permanece, porque é uma coisa que foi... resultado do TEA não tratado na infância e na adolescência, e é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida. E mês que vem eu vou pra psiquiatra pra ela realmente, porque o médico neuropsiquiatra tem que bater o martelo, né? Mas de antemão eu realmente sou TEA, bipolar, e quando eu tentei suicídio, eu trabalhava, eu tinha 2 vínculos, eu trabalhava no CER de Giraldo, Ponciano, e assim, é uma equipe maravilhosa, uma equipe acolhedora. Eles tiveram muita paciência comigo. E trabalhava em outra instituição que não foi tão fácil assim.
Foi uma instituição que é até aqui de Palmeira dos Índios. Não foi tão fácil. Então, assim que eu tentei suicídio, eu fui demitida dessa instituição. A instituição soube que você tentou? Tentou, porque eu avisei. Quando eu tentei suicídio, eu estava em surto. Estava em um surto, tinha acabado de sair de um surto de hipomania, estava em um surto de depressão. Tinha o que a gente chama de ciclagem, que sai da hipomania e vem para a depressão. E eu acho que qualquer pessoa, nessa instituição tinha psicólogos, eram pessoas que trabalhavam com saúde, né? Eu acho que qualquer pessoa com um olhar mais humanizado, com um olhar realmente da psicologia, teria visto que o meu comportamento não estava normal, que aquele padrão de comportamento estava diferente. Só que aí eles souberam, e assim que souberam, acho que uma semana que eu fiquei afastada, né? Porque como eu tentei com medicação, então eu ficava dormindo, acordando. Eu realmente fui pra ala vermelha, tive que passar por todo aquele... Quase fui de arrasta pra cima, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela brinca. Graças a Deus, Deus tinha um propósito na minha vida e me resgatou. Então, assim, eles souberam. E assim, quando eu voltei, foi assim, o dia que eu voltei, eu nem tive contato com paciente nenhum. Quando eu voltei, a menina do RH, junto com o psicólogo, me chamaram e fizeram exatamente essas perguntas. O que você está sentindo? E eu falei, eu tô sentindo uma dor que eu não consigo explicar. Aí eles falaram, Aí quando eles olharam pra mim, eu sabia que eu ia ser demitida. Eu disse, eu vou ser demitida, e comecei a chorar. Aí eles disseram, vai, porque você não tem condições. Aí eu lembro que eu fiz até essa pergunta, se eu for demitida, como que eu vou pagar meu tratamento? Aí disseram, mas você não vai ter seus direitos? Tipo assim, você paga o tratamento com que a gente vai pagar os direitos. Aí eu tava chorando aí o psicólogo disse, quinta-feira eu entro em contato com você pra gente saber como você tá. Tenho certeza que até entrou hoje. Em contato. Não entrou em contato? Até hoje. Não tentaram nem a tratativa de afastamento para você porque o certo era ter entrado eu era carteira assinada, né? O certo era ter entrado com afastamento por adoecimento mental, já que eu tinha um laudo psiquiátrico, né? Tinha tudo certinho, não era uma coisa que achava que tinha acontecido, eu tinha um acompanhamento. Doença, né? Exatamente, alguma coisa assim. 31. Não que eu estivesse apta a trabalhar naquele tempo. Eu não estou dizendo que eu estava apta, eu realmente não estava, eu precisava realmente descansar e me afastar. Mas eu acho que não se dá tiro em cachorro morto. Você não pega uma pessoa que acabou de tentar suicídio e demite ela. Até porque dentro da terapia ocupacional, o trabalho é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano na fase adulta. Isso é muito triste. Você imagina um relato de uma profissional falando da sua trajetória até se fechar o diagnóstico, mas que ela está espelhando, ela está refletindo outras pessoas que estão passando por momentos assim, né? Tanto na sua vida particular quanto na vida profissional, né? A dificuldade de aceitação de pessoas com algum tipo de transtorno dentro do ambiente de trabalho. Profissionais que com certeza percebeu, né, as suas necessidades e provavelmente numa reunião, PAFTA, eles falaram, olha, é melhor a gente recrutar outra pessoa e tirar essa pessoa daqui, porque pode ser que movimente de forma errônea a instituição. Eu acho que foi né? meio que uma medida preventiva para não ter uma associação de um suicídio relacionado a coisas que aconteciam lá dentro, porque teve muita conversa, teve muita coisa. Foi feita uma reunião para falar sobre isso com todos os funcionários e durante essa reunião o que a diretora falou foi que algumas pessoas tinham a cabeça fraca e... É triste, viu? E assim, eu não conheço ninguém mais forte do que eu, porque o tanto de coisa que eu passei sem diagnóstico nenhum, tendo que me adaptar a um mundo que não está preparado para receber pessoas atípicas. E você estava rodeada de profissionais. É isso que machuca, né, gente? As pessoas que a gente entrega aos nossos filhos, né? Você já na vida adulta, eu não consigo imaginar, Mário, o que você passou da infância até aqui, né? Mesmo que você reflita um pouquinho pra gente, passe o que você viveu, é uma pincelada, né? De traços que marcaram muito, mas a trajetória é muito difícil. Foi muito porque a gente, dolorido. eu como mãe atípica, eu vejo detalhes assim que me dói muito. E você relatando, a gente vai se colocando no lugar. E assim, eu vou usar esse espaço aqui para trazer um dado muito importante e que é pouco discutido até dentro da comunidade científica, pouco
pouco difundido, que é a quantidade de tentativas de suicídio e de suicídio de fato dentro de pessoas com TEA. A OMS divulga, né, que a cada 45 minutos uma pessoa tenta tirar a própria vida. Isso na população brasileira de forma geral. Na comunidade de pessoas com TEA, isso é 10 vezes maior. Deus. Então, assim, como já tem a propensão à depressão, já tem a propensão a outros transtornos, e também eu acho que você tentar se adaptar a um mundo que não está preparado para te receber é muito difícil, principalmente quando você é o nível 1 de suporte. Porque, por exemplo, você está me vendo aqui, eu sou verbal, eu converso, eu sou formada. Então, o que é que as pessoas esperam? Que eu haja como uma pessoa típica. As pessoas não esperam que eu fale alguma coisa na hora que não deveria falar porque eu não tenho filtro social. As pessoas não esperam que comportamentos meio restritivos impeçam que eu viaje para um outro lugar, porque eu me desorganizo. Então, assim, por exemplo, até viagens que eu e meu esposo programam, tem que ser muito bem programado para eu conseguir curtir sem me desorganizar. Então, assim, o mundo ele não está preparado e assim, é muito importante trazer esse dado. E nas mulheres com TEA, o número ainda é maior do que nos homens com TEA de tentativa de suicídio e de suicídio de fato. Nossa, eu fiquei sem palavras. E a maior parte é do nível 1 de suporte. Porque são aquelas menos assistidas, as desassistidas. As desassistidas, que não tem diagnóstico. As pessoas acham que não precisa cuidar, não precisa tratar, então não leva para um profissional, porque, gente, é aquilo que a gente escuta é leve, gente. O médico diz que não é nada. Eu não conheço nenhum médico que diga que autismo leve não é nada, né? A gente escuta, infelizmente, muita boca dos cuidadores, dos pais. Que a gente não precisa de ajuda, a gente não precisa de suporte, porque a gente conseguiu se adaptar ao mundo, E também, né? Mari, é porque pra eles acalentar, o meu filho é leve, né? Eu acho que sim. Então não é nada. Gente, o leve não tratado leva a um nível estrondoso, porque aquele de suporte 3 que está sendo acompanhado, ele pode evoluir para regredir de suporte. Sim. Ele vai sair do 3 para o 2, ele está evoluindo. Regride-se no número, mas evolui no seu atual, né? Exatamente. Agora, aquele 1 que não está tendo suporte, ele evolui para a regressão. Isso é muito triste, gente. Se vocês tiverem dúvida, ela passou muitas características aqui, detalhes minuciosos. Eu conheço muita gente que tira a borda de tudo, que cozinha sempre na mesma panela, toma suco sempre no mesmo copo, come sempre no mesmo prato, sempre aquele tipo de lençol, sempre aquele travesseiro não pode mudar, o lugar do sofá não pode outra pessoa sentar. Você passou por isso? Ninguém pode sentar no seu... Quando vai visita pra minha casa, se a pessoa sentar no meu lugar, no sofá não, mas no lugar da mesa, geralmente o meu esposo dá um jeitinho de dizer, sentar ali em outro canto. Eu não consigo, né? Porque como eu não tenho filtro social, eu tenho medo de falar algo e machucar a pessoa. Mas aí ele com jeito, aí ele vai lá, ela precisa sentar aí. Como a maioria das pessoas da família já estão... Ele é muito cuidadoso, graças a Deus, tive sorte. É muito cuidadoso. Como a maioria das pessoas que vão da família já se acostumaram, né? Já se acostumaram ao meu jeitinho, como eles dizem, ao meu jeitinho peculiar, já se acostumaram. Mas quando é pessoas de fora que não te conhecem, julga tudo que você faz, até as bordas da comida que você tira é um problema, a comida que você não come. Na cabeça da pessoa é como se você não come porque você não quisesse comer, não é porque tem um problema de textura, não é porque tem um problema de seletividade alimentar, é porque você não quer. Então, na cabeça das pessoas não, mas se você tentar, se você se esforçar, você consegue comer. Entendeu? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil. Você precisou criar um personagem para lidar com essas pessoas, Mari? Você não ter o filtro social, você... Não, por exemplo, comida. Eu nunca digo que eu tenho seletividade alimentar porque eu tenho que explicar tudo. Então, assim, eu vou pra casa de alguém e eu não como a comida. Eu digo eu tenho alergia, ou eu não gosto. Fica mais fácil, sabe o que tá explicando a todo mundo o que é seletividade alimentar. Porque quando meu esposo percebeu, foi quando veio o processo de eu realmente entender e aí procurar a neuropsicóloga, que inclusive depois eu vou falar o nome, indicação, porque ela é uma das poucas neuropsicólogas que atende adulto. Então, assim, foi um processo muito demorado e que eu ficava pensando, meu Deus, os pais, quando souberem que eu sou TEA, se eu for fechar esse diagnóstico, não vão querer que os filhos sejam tratados por mim. Você chegou porque a pensar nisso, eu pensava principalmente isso.
Então, assim, eu ficava calada, né? Não comentava com ninguém. Só que aí no meu Instagram profissional, tem lá que eu tenho seletividade alimentar. Então, os pais de um paciente meu daqui de Palmeira me procuraram porque eu tinha seletividade. E na anamnese, são duas pessoas maravilhosas, a Ice e o Arthur. Eles olharam pra mim e disseram que eu era a esperança de que o filho deles teria uma vida normal, uma vida comum, como uma pessoa típica. Com as dificuldades, claro, que a gente tem de lidar do autista, mas que teria uma vida normal. Teria autonomia, conseguiria se formar no que ele queria. E assim, é uma criança extremamente inteligente que além do autismo tem outras habilidades. Então assim, ele vai com tratamento, com terapia, ele vai longe. Então quando eles olharam pra mim e disseram que eu era a esperança do filho deles, foi quando deu o gatilho, o alerta de que eu sou TEA, eu sei exatamente o que as crianças do nível 1 de suporte sentem. Então é muito mais fácil eu passar para os pais como é do que uma pessoa que não é. Entendeu? Porque eu sei exatamente e sentir na pele o que aquela criança sente. Mesmo porque é nível 1 de suporte, e por ser verbal, não quer dizer que ele saiba expressar o que está sentindo. Exatamente. E não quer dizer que ele saiba se comunicar, porque a minha comunicação era péssima. Eu falava limitada demais. Até hoje, sarcasmo, ironia, é muito difícil de eu conseguir entender. É literal. Esses dias as minhas amigas foram pra lá, aí botaram um copo e disseram: bota aqui uma pedra de gelo. Eu fui lá e peguei uma pedra de gelo e coloquei no copo. Aí ela, amiga, mas se você disse que era uma pedra de gelo, aí todo mundo começou a rir porque já sabia, né? Que era literal. E assim, muito literal, muito literal. É verdade, o meu filho foi fazer, a gente conseguiu uma demanda junto à Autarquia Federal e a gente conseguiu uma rede de terapeutas para o nosso filho. E são 9 profissionais, né? Parece que vai bater 12 profissionais porque eles querem estender uma carga horária diferenciada para que o Felipe tenha uma proporção bem significativa. Aí, na hora do teste, por ele ser verbal e ele ler e escrever desde 1 ano de vida, nem tudo por ser hiperlexo não quer dizer que sabem de tudo, né? Ter hiperlexia, saber ler e escrever não quer dizer que ele está entendendo o que ele está fazendo. Ele conhece todos os ciclos, ele conhece as formas geométricas, cores, tamanhos, só que ela fazia o seguinte: Felipe, faz o círculo. Aí ela desenhava o círculo e ele escrevia círculo. Você entendeu? Porque ele sabe escrever, então ele foi lá... Aí ela desenhava o quadrado, na mente dele ela já desenhou, então se ela tá mandando eu fazer o círculo, o quadrado, eu vou fazer o quadrado. E aí ela fazia o quadrado, ela, Felipe, faz o quadrado, ele faz o quadrado, ele escrevia a frase. E aí, como eu já sei que ele é literal, eu faço o seguinte: Felipe, desenha o quadrado, então ele já formaliza, formatiza a frase e ele faz. Então, se a gente for na parte literal mesmo, eles vão seguir ao pé da letra. Então, como ela estava já fazendo o teste, já tinha mais de 3 horas fazendo essa demanda com ele, né? Vendo as estratégias, os planos, o que ia ser tomado, eu não quis dar muito papinho, né? Não quis, mas eu sabia que se eu falasse para ele, desenha um quadrado, ele ia desenhar perfeitamente. Entender, né? Mas faz... Isso também é um alerta, gente, que a gente quer que os profissionais sejam super-heróis. Eles são humanos, eles podem falhar, né? Ela estava com tanta informação para demanda para o meu filho, era uma carga horária tão puxada para desenvolver coisas, habilidades que ela precisava saber, que nesse momento ela não conseguiu girar a chavinha e sair da parte literal e, vamos dizer assim, com a teórica mesmo. Felipe, ela queria que ele desenhasse, só que ela dizia faz, mas também pode ser uma estratégia da demanda para que ele não seja sempre literal. Então, através disso, eles vão ver estratégias, planos para o desenvolvimento do nosso Felipe. Então, até nessa parte, gente, a gente tem que tomar cuidado ao falar com pessoas dentro do espectro autista. Por exemplo, eu conheço uma mãe que ela falou bem assim: tira o dedinho, tira a unha do seu irmão. Ele quase amputou a unha do irmãozinho com unhex. E ele já é grande, ele já tem 17 anos, né? Outro dia uma mãe me relatou que o filho dela já tem uma determinada idade, uns 15, 16 anos, e sempre foi chamado de Mudinho, Mari. A criança cresceu com o nome de Mudinho. E agora essa criança falou
E aí levaram ao médico e fecharam o diagnóstico, que ele era TEA não verbal. E ele não falava por quê, chamava ele de mudinho. De mudinho, e ele criou uma barreira, uma fronteira. Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar com pessoas dentro do espectro. E outra coisa, quando a gente perceber, a gente que não é atípico, que quer ser típico mesmo, porque tem gente que é típico e faz questão de ser atípico. Se você percebe, Mari, que uma pessoa tem um tipo de transtorno, ou algum déficit, ou alguma questão social, para que alfinetar se você não entende daquilo ali? Exatamente. Né? Respeite os limites das pessoas. A gente está trabalhando com humanos, a gente vive com humanos. A gente tem que se colocar no lugar do outro. O meu direito começa quando o seu termina. Né? A gente tem uma última entrevistada aqui, a Jane, que é uma grande amiga minha. A gente se fala todos os dias. Ela falou: Juliene, eu lutei tanto pelos direitos do meu filho, recebi muitos não na minha cara. Eu precisei entrar numa faculdade, começar a fazer direito para saber até onde eu tinha direitos. Então, quer dizer, a gente tem que sim meter a cara nos estudos, a gente tem que pesquisar. Não é querer fofocar e saber da vida dos outros com informações erradas. É saber informações preciosas para que a gente consiga ajudar as pessoas e não atrapalhar, minha gente. Se você percebe que uma pessoa está tendo uma determinada dificuldade num alimento, para que forçá-la ou deixar ela constrangida diante dos outros numa sala ou numa mesa, Mari? Então, tudo isso são pequenos detalhes que eu sei que você já passou e passa. E por conta de tudo isso, Mari, você resolveu ser terapeuta ocupacional por conta de tudo isso que você viveu ou porque você sentia a necessidade? Não, no terceiro ano não conheci terapia ocupacional, mas no terceiro ano, não. No terceiro ano do ensino médio, a minha escola foi para o ITA, para o Hospital Psiquiátrico lá de Arapiraca. E eu sempre eu sempre fui. O meu tio, ele tem um diagnóstico de esquizofrenia, então eu era muito apaixonada por saúde mental. Sempre fui apaixonada por saúde mental. E eu amo esse tio, eu sou apaixonada por ele. E assim, eu sempre gostei dessa área de saúde mental, sempre. Pesquisava muito, desde o ensino médio, porque eu tinha meus hiperfocos, né? Que no tempo eu não sabia que era hiperfoco. Aí, no terceiro ano do ensino médio, a gente foi pra UITA, e lá quem apresentou a instituição foi uma terapeuta ocupacional. Aí ela começou a falar o que ela fazia e eu queria trabalhar nessa área, mas eu não queria ser psicóloga porque a minha comunicação era muito ruim. Então, para você ser psicóloga, você tem que saber ouvir, você tem que saber falar, você tem que, né, toda uma percepção e tudo, e eu não tinha. Então, eu vi na terapia ocupacional a oportunidade de trabalhar com paciente por saúde mental, mas de outra forma. Então, já coloquei no vestibular desse ano mesmo, na UCISAL, eu coloquei a opção de terapia ocupacional e já passei. Durante o curso todinho, eu voltei toda a minha vida para a saúde mental. Então, o meu PIB, que era sobre saúde mental, o meu TCC foi sobre saúde mental, tudo foi sobre saúde mental. As monitorias eram tudo das áreas de saúde mental, até que quando eu me formei, a demanda era a neuropediatria. A saúde mental não tinha tanto espaço para terapia ocupacional. Tem CAPES, mas é um ou outro. E foi quando veio o boom do autismo, do TDAH e precisava terapeuta ocupacional na neuropediatria. E é uma falta muito grande, viu, Mari? A quantidade de profissionais aqui na cidade é muito pouco. E durante todo o curso eu dizia, eu trabalho com qualquer pessoa, menos com criança. Eu não quero trabalhar com criança, nunca, eu não quero. Só que se foi necessário. E hoje em dia, é o que eu sempre digo, as crianças me salvaram. Porque hoje em dia estar dentro de uma sala de terapia com as crianças é assim... É muito, muito recompensador. Você vê a evolução, você vê que você participou daquilo, você vê que você consegue ajudar pessoas, ajudar famílias, é muito recompensador. E quando você relata assim aos pais, vai ter muita oportunidade, né? O que você acha assim do diagnóstico tardio? Você acha que poderia ter conseguido tirar? Porque assim, o diagnóstico veio, mas tudo que você viveu e que você vai viver é indiferente do diagnóstico. Exatamente. Né? Você está vivendo aquilo ali, mas com o diagnóstico tardio, por você saber o transtorno que que vai te acompanhar para a vida inteira, como que você se sente, Mari? Quando eu estava muito, muito determinada, né? Porque eu sabia, depois que eu comecei a parar para analisar, eu sabia que eu realmente era, que eu estava dentro do espectro. Mas eu tava muito feliz, porque assim, você passou a vida todinha sendo chamada de mimada. Você passou a vida todinha sendo chamada de que era tudo seu, era frescura. Você passou uma vida todinha sendo rotulada
por causa do seu jeito, só que rotulada de forma ruim, pejorativa, menina mimada e etc. E finalmente você tem uma explicação para exatamente tudo o que aconteceu na sua vida, tem uma explicação científica de que você é assim, era assim por causa disso. Então assim, eu estava muito ansiosa e muito feliz para o fechamento do diagnóstico e estava pensando na questão dos pais dos pacientes, como eles iriam reagir, porque eu já tinha comentado com alguns e alguns disseram, não é porque você convive com as crianças assim que você acha que é assim. Aí eu explicava, né, que não fui eu que me percebi, que se chamasse a minha mãe, as minhas amigas na infância, todo mundo ia relatar o que eu relatava. Então assim, era muito nesse sentido de preencher as lacunas que faltavam na minha infância. Só que quando eu recebi, tipo assim, no dia que a minha neuropsicóloga, a doutora Juliana Seton, que é referência lá em Arapiraca, ela atende na clínica, ela é dona da clínica Similar, quando ela me disse, ela até olhou pra mim e ela disse, Mari, como você tá se sentindo? Aí foi muito ambíguo. Ela é voltada para os adultos? Ela atende tanto criança quanto adulto, mas assim, o público adulto lá em Arapiraca, pelo menos, é muito... eu só conheço ela e mais duas que atendem, mas assim, a referência atualmente é ela. Quando ela me falou que ela perguntou, Mari, como você tá se sentindo? Era muito uma sensação ambígua de felicidade, porque estava explicado, mas de tristeza. Porque poderia ter sido tudo resolvido lá atrás, mas não foi percebido. Né? Exatamente. E outra coisa, quando começou a investigação do autismo, também começou a investigação das altas habilidades. E quando ela chegou para mim, ela chegou e disse, Mari, você pontuou o seu QI, ele é superior. Só que aí teve divergências na análise, né? Porque o seu déficit de atenção, ele é muito grande. Você tem um déficit de atenção muito grande. Então, se tivesse sido trabalhado na infância, hoje em dia você não teria tanto prejuízo, porque eu realmente sou muito desatenta e isso atrapalha muito a minha vida. Aí ela disse, se você não tivesse o diagnóstico de bipolaridade fechado, provavelmente será um TDAH, só que não dá pra fechar os dois, porque pode se confundir, né? A hiperatividade com a hipomania e não dá pra fechar os dois. Então, tem que ser tudo amarradinho, né? Tem que ser tudo muito amarradinho, tudo muito explicadinho. Ela até vai me entregar o relatório certinho, explicando tudo, mas tem que ser tudo muito amarradinho, porque é um diagnóstico muito sério, né? Você se sente muito ansiosa, Mari? Eu sou muito ansiosa, muito. E o físico, né? O físico, as crises de ansiedade são extremamente cansativas. E você, na sua infância, você dormia normalmente, acordava na madrugada? Eu sempre dormi com a manhinha e com o pai, eles até tentaram. Me tirar, tipo, até, por exemplo, derrubar uma parede e deixar um quarto, um vão só pra ver se eu ficava na minha cama. Nossa. E ele na deles, mas não deu jeito. Eu passei a minha vida toda dormindo com eles, né? Até uma certa idade, que dava pra nós três, mas depois meu pai teve que sair da cama. O seu pai precisa sair da cama pra eu ficar com a mãe, foi? Porque eu não conseguia dormir sem ela. Nossa, Mari. Você vê, minha gente, quantos relatos. Isso, e assim, passa tanta coisa na cabeça dos seus pais. Tem tanta história pra contar, né? Tantas coisas que perceberam. Que acho que nunca nem te passaram, né, Mari? Minha mãe se sentia muito culpada quando foi fechado o diagnóstico de bipolaridade, porque o médico... Inclusive, eu queria te fazer essa pergunta. Porque ela se sentia muito culpada. Porque uma mãe sofre, viu? Quando acha que poderia ter feito algo diferente. Exatamente, porque quando o médico falou com ela, ela disse, doutor, mas não tem explicação. Tipo, essa menina foi criada com todo amor, todo carinho. Aí o médico disse exatamente isso, foi amor demais. Aí isso acabou com ela, porque na cabeça dela, como é que uma criança que é tratada com amor demais vai, tipo, chegar na vida adulta e acontecer esse tanto de coisa? Porque não é esperado, Ju, uma criança que teve uma vida tranquila, que teve uma vida... suicídio, né, com amor. Tipo, a minha família, não entrava na cabeça deles que uma criança que tinha sido tão amada quanto eu iria tentar suicídio. Então, dentro da própria família, teve pessoas que disseram que era frescura, que ninguém tentava se suicidar tomando remédio. Só que eu tomei remédio de 3 meses em um dia só, em um momento só. Quando eu falei conversei, né, com o meu psiquiatra, o Tiago, ele disse, se uma pessoa que tomou remédio de 3 vezes de uma vez só, cortou os pulsos, não queria morrer, eu realmente não sei o que uma pessoa queria morrer, né? Então, assim, foi muita coisa, eu passei muita coisa. Até então, eu não conseguia falar sobre o assunto, assim, de forma aberta, porque eu achava, é como se tivesse uma marca na minha vida e que isso era negativo. Só que hoje em dia eu falo para outras pessoas não passarem pelo que eu passei.
e os cuidadores poderem ver esses detalhes. Exatamente. E evitar que os seus filhos ou pessoas que eles cuidam cheguem E assim, nesse nível, né? Eu Eu verbalizava, não era uma pessoa que eu não verbalizava, que ficava com sutileza. Eu olhava pra minha mãe, olhava pro meu pai e dizia, eu não aguento mais. Quantas vezes eu não repetia, eu não aguento mais. E eles ficavam sem entender, Sem né, entender, Mari? tipo, eles sabiam que eu tava, só que eles não sabiam que era o extremo desse jeito, entendeu? Mas foi assim, muito difícil e que hoje em dia eu consigo até tirar a brincadeira de dizer que de arrasta pra cima, mas que até chegar a esse ponto que eu consigo falar sobre isso e brincar sobre o assunto, o pós-suicídio a pós-tentativa de suicídio foi um inferno, foi a pior fase da minha vida. Se a pessoa morre, você vai embora, né? É. Se você fica vivo, você tem que lidar com todas as consequências de tudo que aconteceu antes de você tentar ter a sua vida. Então, quando eu acordei, a minha vida tava um caos. Eu tava perdi o emprego, eu era noiva antes, né? Eu já tinha terminado o noivado, mas eu tinha muito suporte da família do meu ex-noivo, perdi o suporte deles, porque tipo, ninguém queria que o filho envolvido com alguém que tinha tentado tirar a própria vida ia acabar com a vida do filho, não é? Então assim, eu tinha perdido tudo, eu tinha feito 7 tatuagens em um dia só. 7 tatuagens em um dia só. Pra você ver como tava a minha cabeça. Não, eu não tenho, não. Não tem. Eu tenho, mas meu limiar de dor é muito alto. Eu aguento dores extremas. Também, né? Tem meu filho isso também. também. Eu aguento dor. São tantos detalhes. A mente humana é impressionante. E não eram tatuagens pequenas, é uma que é muito grande. É o quadril completo e tipo, foram 7 em 2 dias, eu acho. Foi. Era uma forma que você tinha de se punir? Hã? Você achava que estava se punindo? Ou era uma forma de relaxar? Era uma forma de sei lá, eu não sei nem explicar, mas é muito característica da hipomania e da mania da bipolaridade, pessoas fazerem tipo, tatuagens. É muito, muito comum isso. Uma forma de refletir algo naquela tatuagem. Eu acho que foi, que todas elas têm significado. Então, assim, todas têm significado. Então, todas tinham um porquê. Eu queria meio que colocar no meu corpo o que eu sentia, entendeu? Todas tinham significado. Você sentia a necessidade das pessoas verem o que você estava vivendo? Tinha uma necessidade muito grande, porque eu acho que era a forma que eu queria ser ouvida, só que era a forma que as pessoas sempre abafada, né, Mari? Sempre abafada. A menina que tinha tudo cresceu, vamos dizer assim, berço de ouro. Exatamente, berço de ouro. Não precisava. Meus pais né? não eram ricos, eram pessoas humildes, mas assim, eles sempre priorizaram a minha educação, sempre priorizaram tudo. Eu fui assim, é o que eu digo pra eles, que foi o erro deles, que não era pra eles terem feito isso. Pais, eu não aconselho vocês a fazerem isso. Que eles abriram mão da vida deles, de forma geral, tanto deles, enquanto pessoas como dele, como casal, pra viver a minha vida. Então a minha mãe saiu do emprego, a minha mãe virou dona de casa pra cuidar só de mim, exclusivamente de mim. Então assim, não recomendo fazer isso, viva a sua vida, seu filho precisa de você, mas assim, viva a sua vida e priorize a vida enquanto casal, né? Porque é muito importante. E aí vai ter até mais suporte para o filho, Exatamente. né? É muito difícil, assim, a mãe atípica, eu conheço uma quantidade muito grande de mães que deixaram de lado ou deixaram em stand-by uma faculdade, sua vida profissional para cuidar extremamente do seu filho. E dependendo do nível de suporte, é muito difícil, Mari, essas mães não fazerem isso. A gente como mãe acha que muito a culpa é nossa. E a gente escuta que o autismo é culpa da mãe. Uhum. E até hoje eu escuto, isso aí foi na gestação, ela passou. Né? Eu escuto muito isso, foi na hora do parto, na hora de tirar a criança, ela passou. Não, a minha mãe era muito culpada por causa da criação que eu tive de permissividade, né? De fazer tudo que quer. Porque eles sabiam como eu ficava quando eu me frustrava. Então eles faziam de tudo pra eu não me frustrar. Tipo, na cabeça deles era assim, não era que eles tinham que me preparar pra quando eu me frustrar, eu tentar me organizar, como se faz hoje em dia, né? Mas, no meu tempo, eles faziam tudo pra eu não me frustrar, pra eu não ficar triste. E aconteceu o que aconteceu. Você já ouviu a frase, ela é doentinha? Doentinha, doidinha. Teve uma pessoa da minha família que disse, a minha mãe conversando com a pessoa... Turbilhão de sentimentos, né? Turbilhão de sentimentos. Olhou pra minha mãe e disse, não é porque a sua filha toma remédio controlado que eu tenho que tomar, não. E, tipo assim, era um alerta sobre depressão, sobre, tipo, a pessoa se cuidar, entendeu?
Então, assim, eu já ouvi a Mari doidinha, num tempo eu não ligava, não. Eu achava, tipo, era uma forma carinhosa de falar. Mas hoje em dia eu vejo como é pejorativo, né? Como E machuca, né? Imagina uma mãe ouvindo hoje em isso. dia, a minha mãe sofreu muito, muito ouvindo. Porque ela não teve rede de apoio. Ela não teve. Era ela e ela pra cuidar de tudo. Porque o meu pai, ele estava presente, mas ele não conseguia ver o meu sofrimento. Também então ele saía provedor, de casa. né? Exatamente, era provedor. Ele saía de casa e me deixava com a minha mãe. E a minha mãe teve que lidar com tudo, vendo eu me acabando, né? Me acabando porque perdi emprego. Quando eu voltei, eu disse, meu Deus, como é que eu vou, tipo, dar conta disso tudo? E dar conta do julgamento? Porque quando eu tentei suicídio, eu não tive ninguém que dissesse assim, pegasse e me colocasse em casa, porque eu vejo alguns casos, né, de pessoas que tiveram surto, relato de que a família tomou de conta, a família, tipo, abraçou, deixou em casa, tomou celular, pra não fazer com que a pessoa se expusesse tanto. Então, assim, quando eu tentei suicídio, eu tava dentro do surto, né, do surto psicótico. Então, assim, eu me expus muito, principalmente em rede social, Instagram. Então, assim, foi tudo, eu tive que lidar com o julgamento das pessoas. E tipo assim, não teve ninguém que me protegesse. Que você não assim, tinha um filtro mesmo, né, Mari? Eu não tinha. Tava... Jogava lá o vento. Não tinha. Era como se eu não tivesse controle nas minhas ações. Eu não tive uma amiga pra dizer assim, não, Jane, com a minha mãe, vai dormir que eu fico com ela hoje. Ou então alguém da família, vai lá que eu fico com ela hoje. Foi a minha mãe, do início ao fim, que teve que cuidar. Então muita gente julga quando eu fiz as tatuagens, por exemplo. Que, por que você não prendeu ela? Era só ela, não tinha como. E naquele tempo ninguém me prendia, não. Ninguém. Se eu decidisse fazer... Por que você não prendeu ela? Por que você não prendeu ela? Por que você não segurou ela? A culpa da mãe. A culpa da mãe. Né? Eita, Mari. E hoje a sua mãe vendo você, uma profissional, ela tem muito orgulho. chegando nesse topo, né? Porque a tendência é você sempre crescer, Em nome né? de Jesus. Porque você sempre tá na rotativa, sempre tá estudando. Sim. O que é que ela relata? O que é que ela diz? E hoje em dia eles são muito orgulhosos, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Porque na cabeça de todo mundo eu dei muito trabalho, né? Eu dei muito trabalho. Como eu não tinha filtro social, eu tinha muita exposição a perigo, não tinha medo das coisas. Então, assim, na adolescência e no início da vida adulta era um caos. Então, assim, Vocês hoje estão em ouvindo dia... isso, minha gente? Atenção aos detalhes. Não tinha noção nenhuma de perigo, nenhuma. Tipo, por exemplo, saía com um grupo de amigos, o que estava dirigindo estava trêbado, não tinha medo nenhum de, por exemplo, entrar dentro de um carro e ir embora com ele. Em alta velocidade. Em alta velocidade, não tinha medo nenhum de perigo. E é uma característica muito forte do transtorno, que é o não ter o medo do perigo, né? Não ter a noção do perigo. Não é nem o medo, é a noção do perigo. A gente está ouvindo um depoimento muito sério de uma profissional muito conceituada. Mari, ela tentou suicídio, hoje ela tem diagnóstico fechado como TEA. A história dela realmente é impactante. São detalhes, minha gente, que eu tenho certeza que quem vai ouvir esse podcast, Mari, vai identificar muita coisa, ou em si mesmo, ou nos seus filhos, ou em alguém que eles estão acompanhando. São nesses detalhes que a gente vai conseguir mudar a vida de muita criança e evitar que chegue no nível do suicídio. Exatamente. Né? Você vê hoje, graças a Deus, ela está aqui podendo relatar isso pra gente, mas poderia não estar. Não está. Né? A gente não saberia dessas informações tão preciosas para fechar um diagnóstico dentro do espectro, ou mesmo que não se feche, porque na vida adulta já fica mais difícil ainda, né? Tem que ter uma equipe muito preparada para se fechar um diagnóstico já na vida adulta. Mas as pessoas que estavam conosco na infância, eles podem relatar, né, Mari? Exatamente. Porque o diagnóstico vai ser mais fechado, não pelo que você vai passar, tem os mas testes, pelos que os outros vão relatar, né? Tem os testes que fazem com você, que tem a maioria dos meus deu moderado. E tem o teste, por exemplo, não conversou com a minha mãe, mas conversou com meu esposo. Tem os testes da infância, né? Então, assim, eu pontuei muita coisa na questão da comunicação e dos comportamentos restritivos e repetitivos, que foi o que me atrapalhou muito. Aí eu vejo hoje meus pacientes com esses comportamentos, aí eu tento tirar o foco, pra realmente não crescer e se tornar um adulto travado, vamos dizer. É. E também assim, porque quando
elimina ou diminui aquele foco ou aquele tipo de comportamento, sempre vai gerar um outro comportamento. Sim. Então sempre tem que tomar muito cuidado para que aqueles comportamentos fiquem sutis, né, Mari? Exatamente. E a pessoa consiga viver numa sociedade mais branda, né? Ele acaba até criando um próprio personagem para que se possa passar por aquelas tempestades que vai ter no meio do caminho, como você mesmo relatou, Tem que né? se adaptar, né? Tem que se adaptar ao camaleão. O atípico tem que se adaptar ao mundo típico, porque o típico nunca vai se adaptar, tipo, nunca vai estar pronto para receber uma pessoa atípica. Então, a gente que precisa se adaptar a eles. A eles, a eles, é exatamente. verdade. É o avesso do direito. Ô Mari, agora relata pra gente um pouquinho o que faz uma terapeuta ocupacional. Quais são as suas finalidades e as funcionalidades que você oferece aos pais que vão te procurar nesses consultórios, né? Nesses institutos que você hoje presta essa mão de obra tão incrível, essa prestação de serviço encantadora. Você realmente, Mari, revoluciona, viu? Então, relata pra gente um pouquinho o que a sua profissão representa. E quando os pais devem procurar. Sim. A minha profissão, embora o nome seja terapia ocupacional e as pessoas pensam, vou colocar fulano para fazer uma terapia ocupacional para ocupar o tempo. Não é isso, tá, gente? Eu escuto isso, Mari. Escutar isso é uma facada. Mas então, a gente trabalha com as ocupações, nós trabalhamos com os contextos de desempenho, com as áreas de desempenho da vida da pessoa. Vou te dar um exemplo de, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC e não consegue mais abotoar uma blusa, não consegue mais fazer as atividades que ela fazia antes. O terapeuta ocupacional ele vai entrar para fazer com que ela tenha toda a autonomia mesmo depois daquele processo, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com as ocupações, com as atividades de vida diária, que é o varrer uma casa, as atividades AIVDs também, que são as atividades instrumentais de vida diária, que é ir no mercado, e conseguir fazer uma lista e comprar tudo certinho, varrer uma casa, e nas ocupações, assim, trabalho, mais nessa parte de ocupações. Já na neuropediatria, a gente tem um leque maiorzinho, porque a gente trabalha tanto reabilitação cognitiva, quanto reabilitação física, e também a parte sensorial, que é assim, que o terapeuta ocupacional, a chave da terapia ocupacional é realmente a parte sensorial. Crianças com TEA, principalmente, a gente também encontra o TDAH com transtorno do processamento sensorial, mas está mais comum no TEA. No TEA, assim, verdade. Exatamente. A demanda principal, assim, da terapia ocupacional dentro do TEA é realmente a questão sensorial, do transtorno do processamento sensorial. Para que a gente vai entrar? A gente vai entrar para fazer com que as sensações da criança, a gente tem vários sentidos, né? Todas fiquem em harmonia. Porque, por exemplo, para algumas crianças o toque é insuportável. Meu filho não gosta muito Exatamente. do toque, não. Para algumas crianças o cheiro é insuportável. Para algumas crianças o barulho é insuportável. Luzes. Exatamente, luzes são insuportáveis. Então, o que quer dizer? Que os sentidos dessa criança não estão em harmonia. Ou então que ele tem uma hipersensibilidade, ou no caso de crianças que não sentem dor, por exemplo, uma hipossensibilidade. Então, a gente entra exatamente para tratar essa questão. E é um perigo, né? Essas crianças que não conseguem sentir dor. Eu tive um paciente que ele colocou o bracinho dentro do forno, Jesus. Queimou aqui todinho. E como ele não sente dor, ele não esboçou nenhuma reação. A mãe estava na sala, só veio ver muito tempo depois que ele tinha se queimado. Olha. E ele não esboça dor, não... E assim, é muito sério, né? É muito sério. Então assim, a gente entra realmente para trabalhar essas questões tanto do cotidiano das AVDs e AIVDs, quanto as questões sensoriais. É um trabalho lindo, né, Mari? Eu acho. E você vê a evolução das crianças e você acaba até se tratando, né? É engraçado, é muito engraçado, porque, por exemplo, sessão de seletividade alimentar é a minha tortura de seletividade alimentar. Porque eu não como algumas coisas que as crianças também não comem, só que a gente tá tentando introduzir, por exemplo, banana. Introduzindo a banana pra criança comer. Aí eu tenho que comer a banana também, porque eu não vou dizer pra criança coma a banana e eu vou ficar olhando. Alface. Aí teve eu odeio alface. Aí teve um que disse, eu como, tia Mari, a banana. Me diga uma coisa que você não gosta, eu disse alface. Ele disse, se você comeu alface. Olha aí, castigou. Castigou, então é assim, tipo, pra mim, eu vou trabalhando junto com eles. Aí, por exemplo, sessão que tem outros terapeutas, eu não gosto de sujar a mão. Nem de sujar nada do corpo. Então eu não como... Você pisa na areia? Na areia piso, mas não gosto de ficar com o corpo sujo. Por exemplo,
Tudo é com garfo e faca, até coxinha de frango é com garfo e faca, porque eu não pego. Pizza. E se você vê a pessoa comendo? Não, é tranquilo. Tranquilo, mas a pizza sensação é sua. Eu não como com a mão, é tudo de garfo e faca. Aí nessa sessão tava eu, a Fonda e a criança. Aí eu, fulano, pega e segura por 3 segundos. Você não pode limpar a mão. Aí ele foi, né? Eu sem perceber, que eu também tava pegando, fui e limpei a mão. Aí a outra terapeuta fez, tia Mari, você também não, né? Tá te controlando. Exatamente, mas é assim. Vai trabalhando as crianças e trabalhando junto. Você sente gosto da água? Sinto. Sente. Conheço muitos autistas que falam, não consigo beber água. Eu não gostava, não. Hoje em dia eu me obrigo porque é questão de saúde, né? Mas eu não gostava de beber água. Isso também você trata, né? Você orienta os pais na questão de beber. Questão de beber líquido, água, né? Líquido é muito importante. O meu filho, eu escutei muito isso, né? Olha, crianças dentro do espectro autista, eles sentem gosto de água, então eles vão evitar tomar água. Então, o que eu ia fazendo? Todo instante eu ia oferecendo água ao meu filho. 1 dedinho, 2 dedinhos, aumentando. Hoje ele bebe muita água. Porque assim, eu não sei se ele sente o gosto, ou se ele iria sentir, ou se ele ia formatar de alguma forma, mas só... E eu saber que poderia isso acontecer, eu já fui tratando assim, Mari, que eu me preocupei, porque tudo no autista é no extremo. E as pessoas não entendem isso. Olha, aqui na nossa cidade tem um ônibus, chegou, eu não lembro o nome para mim até divulgar. Eu esqueci, me perdoe. Mas cheio de luzes. A coisinha mais linda do mundo, né? Deu um engajamento muito legal na cidade, tirou muitas crianças da telinha, levou as crianças às praças a passear. É um caminhão, é um ônibus, eu acho, uma carreta toda cheia de luzes, com os palhaços dançando na rua. A carreta furacão, eu acho. Isso aí. E aí, nossa, o meu irmão, eu tenho um irmão o Miguelzinho, ele tem 11 anos. Ele é apaixonado do meu filho. Eu digo pro meu esposo que ele é o anjo da guarda do Felipinho. Ele é mesmo, ele é apaixonado do meu filho. E aí, ele falou, Ju, vamos pro ônibus. Vocês vão, Miguel? E aí eu tive um problema de saúde, eu não pude ir. Então, eu passei a demanda para o meu esposo. E o meu esposo foi com o meu filho e com o meu irmão. Só que quando chegou lá, que o meu filho viu as luzes, Mari, ele se desregulou de uma forma que o papai nunca tinha visto. E ele chegou em casa tão desregulado que ele mesmo desligou todas as luzes. Foi muita Aí informação, você né? imagina que eu achava... Porque assim, ele dorme no ar-condicionado com a luzinha, a LED ligada, ele não se incomoda. Se a televisão estiver ligada, ele dorme tranquilamente. Qualquer luz, né? O forno lá de casa, ele não se incomoda com isso. Mas eu achava que ele não tinha, porque ele não tem questão sensorial, ele não tem sensibilidade. A audição dele tá bem tranquila, mas nas luzes eu nunca vi o sofrimento daquilo que eu vi no meu filho. Quando ele adentrou, eu estava deitada, que eu estava em repouso nesse dia, foi a semana passada. Ele estava suando frio, Mari, os lábios roxinhos, tremendo, porque ele viu aquela quantidade de luzes. E a noite inteira dele foi totalmente desregulada, porque ele acordou umas 4 ou 5 vezes. Então, esses detalhes também os pais precisam tomar muita atenção, né? Eu vou esperar agora o tempo dele, outra vez que vi, eu vou passando várias vezes, dentro do carro mesmo vou mostrando para me ver até a frustração, até onde ele pode chegar. Porque a gente precisa frustrar nossos filhos também, mas não magoá-los. Pais, deixem os filhos de vocês experimentarem todos os sentimentos, todos. Esteja do lado, acolha quando for sentimentos ruins, mas deixem eles experimentarem para não crescer uma criança que não consegue lidar com frustração. Porque em algum momento ele vai barrer com a frustração. E na fase adulta a gente se frustra todo dia, né? O psicólogo que está acompanhando ele na demanda que a gente fez com a Unimed, o meu filho não gosta muito de você estar tocando nele. Eu não gosto não. Não gosta, só que aí o profissional tá frustrando o meu filho, toda hora tá tocando, toda hora tá... E ele tá lá, né, se protegendo. Aí, no domingo, sábado, que a gente foi também, eles abriram para atender o Felipinho. Veio só aqueles profissionais, porque eles precisam cumprir aquela quantidade de horas. E aí a gente se estendeu para o fim de semana também. E aí, quando o Felipe chegou, ele tocou tanto no Felipe, na parte sensível, que frustrou tanto o Felipe que ele se desregulou. Quando chegou o Felipe, nele,
Já foi logo reproduzindo. Foi reproduzindo. E aí ele andou o corredor inteiro com o braço sobreposto ao ombro do Felipe. E o Felipe não se incomodou mais. Se eu tivesse me incomodado com aquela ação do profissional, o meu filho não estava se permitindo ser frustrado. Muito o que acontece. E outra pessoa não poderia tocá-lo. Obviamente que a gente não pode obrigar, né, Mari? A criança a abraçar e a beijar qualquer pessoa. Uma mãe não pode falar, filho, abraça a titia pra gente ir embora. Pegar na mão e levar para abraçar. Não pode, porque se acontecer algo errado, um assédio, ou uma tentativa de abuso, ou um espancamento, ela não vai identificar, porque você obrigou ela a abraçar aquele abusador. Então a gente também tem que se portar nesses sinais, né? Eu pergunto, filho, e aí hoje, você quer abraçar a titia? Quando ele quer, ele vai. Quando ele não quer, ele não abraça. Né? E quando ele não gosta muito da pessoa, a pessoa frustrou muito ele naquele dia, ele abraça até, mas aí ele dá as costas. Aí já me dá um sinal, ele tá magoado. Né? Então são detalhes que hoje eu consigo acompanhar meu filho. E que são tão sutis, né? Tão sutis que você não, tipo, quem tá fora não percebe. Não percebe. Então é isso que eu sempre digo para as mães, não pegue no braço dos seus filhos e obrigue ele a abraçar. Ah, porque é autista, ele tem que abraçar. Não, gente, ele entende. Ele tá entendendo tudo que tá acontecendo ali. Só que ele também, como uma pessoa típica, também não quer comer aquele determinado alimento, ele não quer abraçar aquela pessoa, ele não quer vestir aquela roupa, porque ele tem sentimento, gente, nem tudo é transtorno, nem tudo é o autismo, né, Mari? Nem tudo é o autismo, as pessoas tendem muito porque é autista. Generalizar. Não, nem é, às vezes, por exemplo, eu uso da minha falta de filtro social pra falar alguma coisa que eu queria falar e... Olha aí, tá vendo? Virou uma ferramenta. Virou uma ferramenta. É o autismo, deixa pra lá, Mari, hoje eu quero que você fale aqui para o nosso público, tá chegando já o nosso tempinho, mas eu amei conversar com você. Quais são os lugares que você está prestando, que hoje você atende? Se você atende também aqui na cidade de Palmeira dos Índios, né? Atendo, se a sua agenda está aberta, se você ainda tem espaço para mais alguém. E eu estou muito feliz. Depois que você se apresentar e você falar esses detalhes aqui, a gente vai se despedindo, mas eu estou muito grata pela sua participação, pela sua coragem, o seu amor por a profissão e você expor e se permitir também, né? Falar da sua vida pessoal, da sua vida amorosa, o nível que você chegou. Eu sou muito grata, Mari, porque hoje eu quero deixar claro aqui para você que você está salvando muitas vidas, viu? Quero que você saiba disso. Porque tudo que a gente fala, nada é jogado ao vento. Tudo Deus coleta, tudo Deus pega. A gente tem um baúzinho, tudo que a gente faz está guardado lá. E a gente tem que saber o peso dos nossos atos. Você tem que saber a proporção dos seus atos. Exatamente. Seus atos vão refletir no que você está sendo hoje. Só para finalizar, para eu contar algo que assim, tudo é propósito de Deus. Deus escreve certo, não por linhas tortas, por linhas certas. Eu creio. Exatamente. E quando eu tentei suicídio, eu tive que ir para ala vermelha, né? Porque estava muito ruim. E eu ficava acordando e dormindo pela quantidade de medicação que estava no meu organismo, porque por mais que tenham feito a lavagem, ainda tinha muita coisa no meu organismo e eu estava muito machucada, os braços, muito cortado. E eu acordei, e uma dessas eu acordava e dormia. E tinha um homem do meu lado, um homem negro de jaleco na ala vermelha. Só que na ala vermelha, geralmente as pessoas ficam de pijama, né? Não ficam de jaleco. E eu olhei pra ele e ele disse, eu perguntei quem era, né? E eu não lembro o nome, mas ele disse que era psicólogo. Só que eu tava dormindo e acordando, então não sei se realmente aconteceu. E ele olhou pra mim e fez, calma, agora eu vou limpar suas feridas. E eu dormi de novo. Aí quando passou tudo, que eu tive contato com a minha mãe, eu disse, mãe, tinha um homem negro lá tava de jaleco, disse que era psicólogo e falou comigo. Eu queria agradecer a ele porque ele teve muito cuidado comigo, que eu não tava vendo, porque na hora de salvar a outra vida, você não tem como ter cuidado, você tem que fazer o mais rápido possível para que a vida seja salva. Então assim, não tem muito cuidado. Então, por exemplo, a lavagem, a sonda é enfiada e nosso organismo não tem como, é rápido, tem que ser feito rápido. E eu queria agradecer a ele, né? A minha mãe foi falar e disse que não tinha nenhum psicólogo dentro da ala vermelha, porque não tem como, e não tinha nenhum profissional negro de jaleco. Então, assim, eu acredito, tenho certeza disso, de que naquele momento Deus estava ali presente comigo, Ele tinha todo um propósito para realizar na minha vida. Então, tudo que eu passei,
eu não ter tido diagnóstico fechado na infância, eu não ter tido diagnóstico, tudo que eu passei é para ter formado a pessoa que eu sou hoje. E o propósito maior é de salvar vidas, de ajudar crianças a não passarem pelo que eu passei e a chegar a extremos como o que aconteceu comigo. Então, assim, o meu propósito hoje, eu entendo que Deus me colocou aqui na Terra para ajudar pessoas como eu. E assim, é o que eu vou fazer. Quanto maior o número de pessoas que eu conseguir ajudar, famílias que eu conseguir ajudar, vai ser realmente a minha satisfação. Mudando tudo, né, Mari? Tudo. Você é um meteoro. Você é um meteoro. Eu desejo tudo de bom na sua vida, muito Mari. Obrigada. Muito sucesso mesmo. Eu espero que a gente tenha uma outra entrevista dessa, outro bate-papo desse maravilhoso. A gente sempre tentou várias vezes essa entrevista. Foi. Só que por motivos de saúde ou questão de terapias que você estava fazendo, a demanda dela é muito grande, gente. Eu tentei várias vezes, sempre que a gente marcava não era viável. E eu ainda estava fazendo a avaliação. Então, quando eu não estava em terapia, eu estava fazendo a minha terapia, eu estava na avaliação. E eu sempre falei, Maria, eu espero o seu tempo. Quando der, né, a gente vai se ver. E eu estou muito feliz em receber você aqui. Eu peço que Deus te abençoe muito mesmo na tua vida, no teu casamento, na tua profissão, na sua trajetória, porque você é um símbolo. Você é aquele quebra-cabecinha lá, você está lá no meio, literalmente, né? E eu quero que você seja sempre isso, essa representatividade. Você me representa, Mari. Você representa meu filho. Eu represento agora, nesse momento, aquela mãe que falou a você, que está vendo o futuro do filho dela. Porque a gente sempre quer, meu Deus, o que vai ser do meu filho no futuro, né? Será que o meu filho vai conseguir chegar a isso? Será que de fato o que eu estou sonhando para ele a gente vai conseguir? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente entra na fase do luto, que muita gente conhece, e daí a gente para de sonhar. O diagnóstico é a morte do filho perfeito. Do filho perfeito, né? É o que o pessoal fala muito, principalmente psiquiatras e neuros e psicólogos, é a dor da alma, né? É uma dor muito forte. Você idealiza seu filho perfeito, sabe, Mari. Quando você recebe o diagnóstico, ele morreu, né? É verdade, é verdade. E eu olho pro meu filho e eu falo, meu Deus, é tão lindo. Tão lindo, é do jeitinho que eu queria. Meu marido olha assim, mas é verdade, é o que Deus me deu. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar o autismo do meu filho, eu vou deixar de amar o meu filho. Meu filho é perfeito, é lindo. E assim, tem as crises dele, os momentos difíceis dele, assim como eu tenho os meus, né? Porque não é porque eu não sou atípica que eu sou perfeita. Exatamente. Né? A questão só dentro do comportamento autista é porque é tudo muito florado. É tudo muito de imediato, explosivo, né? É um meteoro mesmo. Cai, gera todos o seu impacto, gera todo aquele dano ao redor. A cratera tá lá, então tem que tratar, tem que cuidar, tem que amar. E o foco maior é o respeito. Exatamente. Então hoje, Mário, eu desejo tudo de bom mesmo a você. Muito obrigada. Estou muito feliz com essa entrevista. Eu fico emocionada, gente, porque já é a segunda pessoa que eu entrevisto, pessoas renomadas, grandes profissionais dentro do espectro autista, né? É o Micael da Microlins e você. Acredito que tem outras pessoas. A gente está com uma agenda já fechadinha com os próximos profissionais e também mamães atípicas e mamães de filhos atípicos que a gente irá entrevistar aqui. Então a nossa agenda ela tá toda fechadinha já. E eu tô muito feliz com esse seu encaixe aqui comigo, Mari, hoje. Gente, hoje a TV Estadão Alagoas abriu as portas totalmente para esse meteoro, que é a Mari. Ela é TO, uma pessoa incrível, um semblante maravilhoso. Hoje ela traz paz aqui pra gente. Passou momentos que não tinha, né? Não. Você teve momentos que não teve paz. E era muito perceptível no semblante. Quando a pessoa está em sofrimento mental, você olha para o semblante dela. Já detecta. E você vê, eu olho para as fotos que eu tirava naquele tempo e olho para as fotos que eu tiro hoje em dia, é outra pessoa totalmente diferente. Não quer nem lembrar, né? Não, eu não tenho foto não, do tempo. As pessoas têm, mas eu não tenho não. Quando eu tive o meu filho, foi uma gestação tão delicada, foi tão sofrida, o meu pós-parto, que você acredita que até hoje eu não consigo olhar o álbum, né? E eles, dentro do espectro autista, também têm essas suas dificuldades. Porque voltar ao passado é realmente voltar ao passado. É relembrar comportamentos que, querendo ou não, vão aflorar. Então é melhor deixar guardadinho, né? Eu falo com precisão porque eu vivencio isso na minha casa. Eu vejo, né? Tem coisa que o meu filho não quer mexer mais. É o passadinho dele, ele tá guardadinho lá. Eu não gosto. Tem situações, por exemplo, uma amizade que eu preferi me afastar da pessoa do que ter que resolver aquele problema porque teria que voltar no passado e mexer no que eu não queria mexer. Então,
Isso é realmente voltar no... Vocês veem, minha gente, são detalhes que para outros são frescuras, mas que não são. Hoje a TV Estadão Alagoas agradece a Mari. O Senhor abençoe a tua vida. Amém. Gente, muito obrigado por essa audiência incrível. TV Estadão Alagoas entra dentro da sua casa com excelência. Um canal totalmente voltado para expandir tudo que você precisa saber entre medicina e saúde, tudo que for voltado a jornalismo, tudo ao redor do Brasil e do mundo. TV Estadão Alagoas leva até você com excelência, com equipamentos de altíssima qualidade, profissionais impactantes. Aqui também você faz os melhores comerciais para o seu estabelecimento, faz questão de falar isso. É com muito amor, com muito carinho que eu estou aqui na TV Estadão Alagoas levando a você essas informações maravilhosas para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida daquele que você ama e que você realmente precisará e vai fazer a diferença. Sou Juliane Pereira, apresentadora desse podcast incrível, nesse lugar maravilhoso, a TV Estadão Alagoas. A gente encerra por aqui. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e até mais. Até mais. Eu queria agradecer pelo espaço e dizer a importância que esse espaço tem na vida de famílias atípicas, na vida de crianças atípicas e, assim, realmente agradecer pelo convite, porque aqui eu consegui falar tudo o que eu passei e talvez eu consiga tocar algumas vidas e Com que certeza. essas vidas não passem pelo que eu passei. Amém. Então, Mari. muito obrigada, Ju, muito obrigada a quem está assistindo. E aqui em Palmeira eu atendo na Somar, na Clínica Somar, da Jéssica Menezes, da Amor Maria de Mendonça. Em Arapiraca eu atendo na Carpedim e na Similar. Ambas são clínicas maravilhosas, têm todos os recursos, aparatos para receber o filho de vocês. Muito obrigada. Gente, o Senhor abençoe, muito obrigada e até mais.